Polícia Federal indicia 16 pessoas ligadas à Brás Company por crime de pirâmide financeira. Operação Apuração de Empresa Clandestina de Segurança em Campina. Chama a atenção é que o oferecimento de escolta armada, quando nós não tínhamos registro de armas em nome da empresa, que é em nome das pessoas físicas. Ministério Público do Trabalho lança campanha contra o trabalho escravo contemporâneo. Aqui na Paraíba, de 2002 a 2022, foram 584 paraibanos resgatados. E ainda a história do lutador de Campina que vai representar o Brasil numa competição na Turquia. Hoje é quinta-feira, 27 de julho de 2023. E o Borborema Notícias começa agora. Olá, boa noite. A gente abre essa edição mostrando que a polícia apreendeu aqui em Campina Grande 30 quilos de drogas. Dani Pimentel traz as informações pra gente. Foram cerca de 30 quilos de maconha apreendidas pela Delegacia de Repressão ao Crime Organizado, a Draco, aqui em Campina Grande. A apreensão aconteceu no início da tarde no bairro do São Januário. Além da droga, os policiais encontraram também 2 aparelhos celulares, uma caderneta de anotações, balança de precisão, aqui uma gilete utilizada para fracionar a droga e também as embalagens para que seja comercializada. Além disso, também foi feita a prisão de um homem que é acusado já de 4 homicídios, já tinha sido preso e também já tem passagem pela polícia pelo crime de tráfico de drogas. Olha, a Polícia Federal concluiu o relatório da investigação que apura a prática de crime de pirâmide financeira formada pela empresa Brás Company. 16 pessoas, incluindo os donos e também funcionários, foram indiciados por envolvimento no suposto esquema. Entre os indiciados estão os fundadores da empresa, Antônio Ais Neto, e a esposa dele, Fabrícia Campos. O relatório foi assinado pelo delegado da Polícia Federal, Vitor de Arruda Oliveira. Na última semana, a Justiça Federal já tinha determinado o bloqueio de 136 milhões de reais que seriam de pessoas ligadas à Brás Company. A nova fase da operação, batizada de Trade Off, investiga a prática de lavagem de dinheiro decorrente do esquema de criptoativos. Em outras fases, a Justiça já tinha determinado o bloqueio de bens e a suspensão parcial das atividades da empresa. Até agora, Antônio Ais Neto e Fabrícia Campos continuam foragidos. Daniela Pimentel para o Borborema Notícias. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação para investigar uma empresa clandestina de segurança que agia aqui em Campina Grande. Nós recebemos essa informação, essa notícia dessa prática de conduta, e daí nós instalamos o inquérito, começamos a fazer a investigação, identificamos os administradores e alguns prestadores de serviço e no dia de hoje nós cumprimos os mandados de busca que, como o delegado Felipe comentou, foram 19 distribuídos entre as cidades de Campina Grande, Remígio e Areia. E aí a gente então buscou, a Polícia Federal buscou então obter elementos que demonstrassem o funcionamento da empresa, tais como coletes, espargidor de pimenta, armas e todo o material que fosse utilizado para o desempenho da atividade da empresa de forma irregular. O número de prestadores de serviço ou vigilantes na empresa, a polícia não soube informar, mas apenas um vigilante estava totalmente irregular. Quando nós pensamos numa atuação de uma empresa de segurança que está, digamos, legalizada, e aí você tem, então, o corpo de prestadores de serviços legalizados, a gente tem que imaginar que essas pessoas elas fazem cursos desde uma abordagem, desde como fazer uma contenção de, por exemplo, uma briga, porque eles usam tonfas, eles usam, às vezes, outros tipos de bastões retráteis, e espargidor de pimenta, né, popularmente conhecido como spray de pimenta. E daí o que acontece? Imagine, senhores, que numa abordagem dessa, ela tem que ser feita com o uso progressivo da força. Então, se você não tem um pessoal preparado para como fazer essa contenção, então você pode ter, eventualmente, uma lesão muito grave numa abordagem dos servidores que não tenham esses cursos que são exigidos, né?
Além disso, uma outra coisa que também chama atenção é que o oferecimento de escolta armada, quando nós não tínhamos registro de armas em nome da empresa, que é em nome das pessoas físicas. Então isso chama atenção para saber como é que elas conseguiriam oferecer esse serviço não tendo essa regularização. Isso chama muita atenção, porque aí a gente não tem controle sobre a origem, sobre o estoque, sobre que armas são utilizadas, enfim. Isso é algo muito grave. Continuando nas notícias policiais, a Delegacia de Roubos e Furtos apreendeu mais de 200 artefatos explosivos no município de Itaperoá, no Cariri do estado. Um garimpeiro foi preso em flagrante. Recebemos denúncias dessa mina clandestina nesse município de Itaperoá, no sítio Pitombeira. Foi feita a representação pelo mandado de busca ao judiciário, foi deferido e na manhã de ontem demos cumprimento a esse mandado, deflagrando a operação, que resultou na apreensão de 200 artefatos explosivos, material detonante e outros acessórios utilizados para a fabricação desse material, que era feito no próprio local. Esse senhor de 67 anos, é originário natural de Minas Gerais, alegou ser garimpeiro há 30 anos e que há 1 ano e meio estaria explorando ali aquela área em busca de uma pedra, segundo ele, chamada água marinha. Até então ele ainda não tinha localizado essa pedra, mas outros cristais que já estava sendo comercializado. Ele foi autuado na tarde de ontem pelo crime da fabricação desses artefatos explosivos. Além disso, vai responder pelo crime ambiental e pela usurpação do patrimônio da União, uma vez que todo o lucro que ele estava tendo com essa exploração deveria ser repassado parte para a União. E olha só esse caso, uma mulher de 38 anos ficou gravemente ferida após ser atropelada na BR-230, no trecho da Alça Sudoeste, aqui em Campina Grande. Segundo informações, a vítima teria parado para fotografar um outro acidente no local. Essas imagens são de 2 acidentes ocorridos ontem à noite na BR-230, na Alça Sudoeste, em frente ao IPC. O primeiro caso, uma colisão entre 2 veículos. O segundo, um atropelamento. O trecho é um dos mais perigosos da Alça Sudoeste aqui em Campina Grande. Justamente lá na frente, a parte do mutirão até o bairro Jardim Verdejante. E nesse ponto aqui tem essa rua, um entra e sai de veículos constante. Foi justamente nesse cenário que aconteceu o primeiro acidente. Inicialmente, um carro teria saído da via ao lado do IPC e seguido pela contramão para entrar na rodovia. Vinha um caminhão e o motorista disse que não teve como evitar a batida. O condutor do carro, que estava sozinho, foi socorrido para o hospital de trauma. Durante uma situação dessas, o trânsito fica perigoso, podendo causar outro acidente. E foi o que aconteceu. Uma mulher parou o carro nas proximidades, com uma criança dentro, desceu e foi para o local aonde estavam os 2 veículos envolvidos na colisão. A criança ficou no carro. Vinha outro veículo da Prefeitura de Puxinanã com pacientes para a UPA. Esse veículo atropelou a mulher que, segundo o motorista, nada pôde fazer, pois ela estava no meio da rodovia. Ela também foi socorrida para o hospital de trauma. Por volta das 21 horas, nós recebemos as vítimas desse acidente. Um homem de 35 anos de idade, que chegou, foi avaliado pela cirurgia geral, pela neurocirurgia e também pela equipe ortopédica, porém foram apenas apresentados ferimentos leves e foi procedido com alta hospitalar ontem à noite mesmo. A segunda paciente, essa do sexo feminino, 38 anos de idade, apresentou uma fratura exposta da perna e precisou passar por cirurgia de urgência da parte ortopédica, mas se encontra bem, em estado geral bom, vigio, consciente, orientada, aguardando apenas a transferência para a enfermaria ortopédica. A seguir, secretário de Saúde vai a Brasília em busca de recursos. E ainda, o governador retoma o cargo e fala sobre parceria com a China. E olha só, o secretário de Saúde do Estado, Johnny Bezerra, está em Brasília. Ele participa de uma série de audiências e reuniões na busca de investimentos para os hospitais paraibanos. De Brasília, nossa correspondente Fernanda Martinelli tem as informações.
O secretário de Saúde do Estado, Johnny Bezerra, está aqui em Brasília desde o início da semana. Essa semana ele já participou de um encontro com técnicos do Ministério da Saúde para cobrar investimentos para habilitação de leitos e também estruturação dos hospitais dos municípios paraibanos. E ontem e hoje ele participa de um seminário no Conselho Nacional dos Secretários de Saúde, com o objetivo de debater as demandas dos municípios brasileiros, entre eles os municípios paraibanos. Nós conversamos com o secretário Johnny, que falou sobre essa vinda à capital federal. Hoje recebemos aqui a presença do secretário executivo do Ministério da Saúde, o senhor Berger, onde foi discutido sobre as judicializações, o impacto das judicializações no orçamento dos estados e do Ministério da Saúde, onde se busca uma saída para que a gente possa reduzir essas judicializações, consequentemente, sobrando recursos para que o Estado e os municípios e o governo federal possam investir em mais assistência em saúde. A oportunidade discutimos também sobre o processo de regionalização com o secretário de Atenção Especializada, Elvésio Miranda, onde foi discutido aqui ações possíveis para ampliação da assistência em saúde no interior do Estado, dos estados, regionalização desses serviços, principalmente dos serviços de média e alta complexidade. Olha, e o governador João Azevedo retomou as atividades hoje. Ele falou também sobre uma parceria com a China. Nós assinamos um protocolo de confidencialidade com a indústria na área farmacológica, na área de medicamentos, e que como a indústria ela tem ações na Bolsa de Valores lá, ela não pode anunciar nenhum tipo de projeto em andamento até que ele seja fechado. Então, brevemente, já que a missão deles é chegar aqui no começo desse próximo mês, após a assinatura, a gente vai poder fazer um anúncio. Mas é uma possibilidade real de uma fábrica de medicamentos vir para Paraíba, isso em parceria com o Unifesa. Essa bem real já está muito bem tratada, conseguimos avançar muito e faz uma diferença muito grande, que é um produto que o mercado brasileiro tem uma demanda grande e não está conseguindo atender. E hoje é Dia Nacional de Prevenção a Acidentes de Trabalho. E para lembrar a data, o Ministério Público do Trabalho desenvolveu uma ação no sentido de chamar a atenção para o trabalho escravo contemporâneo. O terminal rodoviário Argemiro de Figueiredo, no bairro do Catolé, foi o local escolhido para a ação da campanha Coração Azul de Prevenção ao Trabalho Escravo. É uma campanha de enfrentamento ao tráfico de pessoas para fins de trabalho escravo. E nós conseguimos verificar, através dos dados da análise dos casos, que muitas vezes as vítimas elas são levadas de um local para outro através do transporte público regular. Então, através dos ônibus, através também de aviões. Então, nós verificamos a importância de trazer essa ação do Sereste e do Ministério Público do Trabalho para as rodoviárias, para que os passageiros sejam informados sobre o que é o trabalho escravo. A ação de panfletagem e orientação foi realizada pelo Ministério Público do Trabalho em parceria com o Centro Municipal de Referência em Saúde do Trabalhador. Entre as orientações, uma explanação de quais os elementos que definem um trabalho escravo contemporâneo. E ela acontece quando nós temos uma situação de trabalho forçado, ou seja, o trabalhador ele não pode se desfazer daquele vínculo de emprego, daquele vínculo de trabalho, seja em razão de dívidas irregulares que são contraídas, seja em razão de uma vigilância ostensiva ou mesmo velada, mas que ele saiba que ele é ameaçado, que ele não pode sair daquela situação, seja em razão de retenção de documentos, que acontece bastante também, ou seja, que inviabiliza que o empregado saia, principalmente quando é levado de um estado para outro. Em situações em que a jornada é exaustiva, aquela jornada extenuante, que causa prejuízo à saúde do trabalhador, seja em situação do trabalho degradante, quando não tem a mínima condição de higiene, de trabalho, de segurança, de saúde do trabalhador, então muitas vezes a água não é fornecida, não tem instalação sanitária, os alojamentos são extremamente precários, os equipamentos de proteção não são concedidos, as atividades são de risco e o empregado está naquela situação grande de insegurança, de risco para a sua saúde e para a sua integridade física.
física. De acordo com dados do Ministério Público do Trabalho, a cada 24 horas, 8 brasileiros são resgatados vítimas de trabalho escravo contemporâneo. Aqui na Paraíba, de 2002 a 2022, foram 584 paraibanos resgatados. Desses, 19 eram crianças e adolescentes. Ainda segundo os dados nacionais, a maioria dos resgatados são adultos de 18 a 24 anos. 62% estavam em trabalhos na agricultura e pecuária. 56% são pardos ou pretos e aproximadamente 30% são analfabetos. Galera, eu tenho uma novidade surpreendente para contar, viu? Sabe quem tá voando? Adivinha? Quem é Tim, ué? O 5G tá voando em Campina Grande. Agora você pode navegar com ainda mais velocidade na maior rede móvel do Brasil. Dá para assistir aquela série com a família e jogar online sem travar, além de registrar todos os momentos especiais e compartilhar em tempo real. Tudo isso no 5G da TIM, que é líder no Brasil. É isso mesmo, a TIM é líder no 5G no Brasil. E não para por aí. Sabe aquela videochamada que você ama fazer com seus amigos e família? Com a TIM, você faz sem travar em alta qualidade. Tá esperando o quê? Traga o seu número para a TIM e venha se surpreender também. TIM, imagine as possibilidades. A seguir, a gente mostra um atleta de luta aqui de Campina que vai brilhar em uma competição na Turquia. E a gente volta falando de esportes. Olha só, um atleta aqui de Campina Grande viajou durante a madrugada com a mala cheia de esperança. Ele tem só 17 anos e foi participar do Campeonato Mundial de Luta Olímpica, que acontece na cidade de Istambul, na Turquia. Pedro Henrique é o atleta de Campina Grande da Seleção Brasileira de Wrestling. Ele vai representar a Paraíba no Campeonato Mundial, que vai acontecer em Istambul, de 31 de julho a 6 de agosto. As medalhas conquistadas fazem parte do caminho percorrido até aqui. Vim treinando desde o início do ano muito forte, visando essa competição de agora. Participei do Campeonato Brasileiro para conseguir a vaga dentro da seleção. Então eu consegui a vaga na seleção e fui convocado para o Campeonato Pan-Americano. Aí, para conseguir ir para o Mundial, você tem que ficar até terceiro no Pan-Americano. E eu fiquei em segundo lugar, perdendo a final para os Estados Unidos. Então eu ganhei a vaga para o Campeonato Mundial, que vai acontecer na Turquia, em Istambul. Confiante, o treinador do atleta acredita que pode dar pódio paraibano na Turquia. E assim, o que eu vejo no Pedro é raça, é vontade, é dedicação. É um atleta que ele vive para o esporte, ele vive buscando a cada dia a melhora dele dentro do esporte. Então assim, a mala vai com o espaço, certo? A gente vai levando, na verdade, muita vontade, muita fé, muita confiança. E o espaço da medalha de volta já está na mala. A gente tenta chegar lá, representar nosso país da forma mais leal possível, fazer bons combates e subir ao pódio, que é o mais importante para o atleta. Pedro também pensa em trazer a mala mais pesada. O que é que você pretende trazer nessa mala? Eu estou levando um sonho comigo, né, de tentar trazer uma medalha no Mundial. A mala pode voltar um pouquinho mais pesada. Sim. Estou trabalhando muito para isso e seja feita a vontade de Deus. E os sonhos não param por aí. Ele ainda pretende voar mais alto. E qual é esse objetivo que você ainda não conquistou? Ser atleta da seleção principal, sênior, e ganhar uma vaga dentro da Marinha. A gente pode pensar no Pedro Henrique aí nas Olimpíadas? Sim, em 2028 estamos trabalhando para isso, né? Visar as Olimpíadas 2028. E o Borborema Notícias vai ficando por aqui. Você assiste agora o SBT Brasil. E a gente volta a se encontrar amanhã. Tô te esperando, hein? Até lá.